O Tizé era um tio nosso que sempre que a gente se reunia, ele contava histórias de coisas que já tinham acontecido lá no interior. Realmente, o Tizé contava as histórias dele à noite. Todo mundo se sentava pra jantar, botava uma lamparina em cima do tamborete, todo mundo sentava no chão com a sua bacia na mão e o Tizé ia contando a história dele e a gente comendo. No interior tem um lugar que o nome de lá é Rodrigues e lá é um lugar muito estranho porque literalmente é um buraco. É como se tivesse caído alguma coisa entre as serras e tivesse feito um buraco bem grandão lá. Rodrigues era um lugar muito longe, distante pra caralho, tinha que subir pelos lajeiros de pedra, ia pelo lado, ia pelo outro. Não era todo mundo que conseguia chegar lá, mas o nome do lugar Rodrigues era devido ao homem que tinha uma casa lá. O homem que morava lá, o nome dele era Rodrigues e ele morreu lá nesse lugar. Aí devido a ele ter morrido lá, o pessoal botaram o nome de lá de Rodrigues. Mas só que antes do Rodrigues ir morar nesse lugar no meio do nada, distante de tudo, ele era casado, tinha uma mulher e 8 filhos, mas do dia pra noite a mulher dele e os 8 filhos dele pegaram uma doença e morreram todos. Aí depois que esses filhos dele, a família dele morreu, ele ficou meio triste, pensativo por aqui, por ali assim, andou tendo um sonho, umas visões, algo do tipo. E nesses sonhos que ele teve, uma mulher aparecia pra ele e dizia pra ele fazer uma casa nesse lugar. Assim como a mulher que aparecia nos sonhos dele pediu, ele foi lá, fez a casa e se mudou e foi morar lá nesse buraco. Só que lá era um lugar que tinha muita caça, muito bicho, entendeu? Então era comum o pessoal ir caçar lá, porque naquela época o povo vivia disso, de caça. Mas só que era difícil o pessoal ir pra lá também, porque era muito difícil o acesso. E depois que ele se mudou pra lá, nunca mais ninguém tinha visto ele. Aí outra vez o pessoal foram caçar lá, aí andaram lá na casa e disseram que acharam só os esqueletos dele lá. Depois que descobriram que ele tinha morrido, foram lá na casa, pegaram os ossos dele, enterraram, fizeram como padrão. Mas mesmo assim, depois de descobrir que ele tinha morrido, o pessoal continuou indo caçar lá, porque quem conhecia lá ia caçar lá. Não era todo mundo que conhecia o lugar também. E depois que ele morreu, o pessoal começou a ir e ficar lá na casa dele. Só que uma parte do pessoal que ia ou ficava doido, se perdia no meio do mato, ou nem voltava e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com esse povo. Depois que o homem morreu, sempre que o pessoal ia caçar pra banda do Rodrigues, ou o pessoal se perdia, ficava doido, voltava assim meio desorientado, assustado com o mundo, e ele dizia que nunca mais do mundo queria voltar lá, porque via vozes, disse que era menino chorando dentro da mata, era os bichos correndo, o urubu por cima, o Rodrigues gritando, chamando os meninos dele, e a mulher do Rodrigues chorando, meus filhos morreram, eu vou morrer também, e o Rodrigues dizendo pra ela não morrer, e ele queria os filhos dele, disse que era coisa de louco. E teve um dia que o filho do Tizé foi caçar lá no Rodrigues. Meu irmão, ele voltou 3 dias depois, desorientado, doido, passou uma semana dentro de casa sem querer sair, e o Tizé dizendo, rapaz, um filho meu mole desse jeito, acaba sem vergonha desse, que diabo que mato tem nada, rapaz, mato só tem caça, muito mole você. Aí o Tizé pegou os cachorros dele e foi sozinho caçar. O Tizé e 2 cachorros foi lá pro Rodrigues. Tizé era cabra bruto mesmo do interior, aqueles coroazão brutão, cabra macho mesmo, que dizia assim, se não tem coragem, não vai, não sei o que. Ficou tirando onda com o filho dele porque tinha ido e tinha ficado com medo. Beleza. O Tizé pegou os 2 cachorrinhos dele e foi caçar lá no Rodrigues. Meu irmão, o Tizé passou 2 dias pra chegar em casa. E quando ele chegou, ele disse, nunca mais no mundo eu vou ali. O Tizé disse que passou a noite todinha